A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura e a nossa meditação. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo de número 5, versículo de número 27, 28, 29 e 30. Tá bom? Nós estamos dividindo aí o Sermão do Monte, né? Então vamos lá. Versículo de número 27. Jesus, ele sempre começa cada ponto do seu sermão, cada trecho, lembrando o que foi dito aos antigos, ao que foi dito na lei. E agora ele vai falar, na lei estava escrito isso, mas eu vos digo, na graça o negócio aperta mais. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Agora ele vai pegar uma parte, lembra que a anterior nós falamos, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Agora ele vai falar sobre o adultério, cometer o adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Tá bom? E amanhã nós vamos fazer sobre 31 a seguir. Então, no Antigo Testamento, na lei, estava escrito a respeito do adultério. Não cometerá adultério. O que a lei dizia sobre o adultério era o ato praticado. Era a prática do ato do adultério. Né? Abrindo um parênteses aqui, algumas pessoas têm dificuldade com isso. Qual a diferença de adultério e de fornicação? Fornicação é o ato sexual de uma pessoa que não tem um relacionamento, não é casada, né? Ela não é casada no papel ainda, ela não tem aí o casamento na certidão direitinho, e ela tem relação com o seu namorado, com o seu noivo, então ela fornicou, é o sexo antes do casamento. E adultério é o sexo fora do casamento. Então, se tiver uma pessoa casada que teve uma relação sexual com uma pessoa que é solteira, quem é solteiro, no mesmo ato, o solteiro cometeu fornicação e o casado cometeu adultério. Isso na prática, né? O que ele está dizendo aqui, na lei dizia, nos mandamentos diziam, não cometerás adultério. Agora Jesus vem, no tempo da graça, ele diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Então, Jesus está falando aqui agora do adultério no coração. Então, tem gente que cometeu adultério, tem gente que não cometeu, tem gente que cometeu adultério no coração, e tem gente que cometeu adultério no coração e no ato praticado. Né? Tem gente que não cometeu, não desejei, não desejo, não cometeu. Jesus está falando, se desejar no coração, na mente, que coração na Bíblia não é o órgão, né? No sentido espiritual é a mente. Então, nos pensamentos dele, viajou no pensamento, ele já cometeu no pensamento. Por isso que ele está dizendo aqui, se atentar para cobiçar a mulher, se atentar para cobiçar, já no seu coração cometeu
adultério com ela. Aqui um detalhe muito importante, que a pessoa pode dizer assim, não, então quer dizer assim, se eu cobiçar, se eu desejar no coração, na mente, se eu no pensamento desejar, eu já cometi, então já que eu cometi no coração, então agora eu vou praticar mesmo, porque pecado por pecado. Não é esse o pensamento correto que nós devemos ter. O correto é não errar. Estou falando aqui desse nosso estudo de hoje, em questão do adultério. É não desejar a mulher do próximo. Se desejar, se arrependa. Peça perdão. Senhor, eu cobicei, desejei, pensei, mas não praticou. E não pratique, porque vai ficar pior ainda. O que Jesus está querendo dizer aqui, não é que perdido por perdido, agora eu vou me jogar. Não, não é isso. Ele está mostrando que há um pecado no coração que pode ser piorado na prática. Né? Se você não conseguiu dominar a sua mente, seu coração, tente dominar o seu corpo agora, para não praticar. Tente fugir disso. Né? É essa a ideia. Lute contra isso, para que não se concretize. Né? Que aí se torna um pecado, que a Bíblia vai dizer, o pecado contra o corpo. E aí Jesus vai dizer no versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandaliza, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Esse texto aqui, esse trecho, esses 2 versículos, eles não são literais. Não vai me cortar a mão. Não vai arrancar o seu olho. Ah, meus pés estão me levando para lugares que são ruins. Vou arrancar os pés. Não vai resolver. A questão não é você cortar a mão, cortar os dedos, arrancar o olho. Porque é mente. Porque Jesus está falando de coração. Não foi o que Jesus disse? Se no teu coração você cobiçar. A questão não é a mão, a questão não é o pé. Você pode ir cortando. Vai cortando a mão, vai cortando os dedos, vai arrancando o olho, corta a orelha, corta as pernas, corta tudo. Você vai pecar pensando. A questão não é cortar, não é literal isso. O que ele quer dizer aqui é a luta, a guerra, para você vencer o pecado, vencer a vontade de olhar, de cobiçar, a chamada concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o desejo desordenado de olhar, de pensar, ficar pensando, viajando, que vai te levar a outras práticas, porque um abismo chama outro abismo e vai te destruir. Lute contra isso. Guarda sua mente, guarde o seu coração, guarde seus pensamentos, seus desejos. Lute contra isso. Desvie o pensamento. Ai, mas é difícil dominar os pensamentos. Sim, é difícil. Enquanto você não consegue vencer muito os seus pensamentos, seu coração, vença o caminho, mude de caminho. Mude de caminho, mude de horário. Não passe ali naquele horário, não passe naquela rua em tal horário. Não vai em certo ambiente que não acesse programas, não pegue o celular em tal hora. Arranque teu olho, arranque tua mão, para que você não tenha prejuízo. Porque todos esses mandamentos que Jesus está citando aqui, da lei, que agora eles são aperfeiçoados e, de certa forma, podemos dizer, ficou pior agora, ficou mais agressivo ainda na graça, né? E se você comete uma infração dessa lei, você vai ter consequência. Nós vamos ter consequência. Então temos que lutar. E é possível vencer. Porque nenhuma tentação
que virá sobre nós será mais forte do que nós. Nenhum de nós poderemos dizer a Deus um dia ou qualquer momento: ah, Senhor, foi mais forte do que eu. A Bíblia diz que Deus é tão fiel que não nos deixa tentar além do que nós podemos suportar. Então arranca o seu olho, arranca a sua mão, lute e você vai vencer, viu? Se você está compartilhando, ouvindo, assistindo, participando dessa nossa reflexão, é porque chegou até você. Entenda que Deus está dizendo: você consegue. Você consegue vencer esse mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.